Ataques entre Irã e Israel aumentam num potencial bastante importante, com o Irã lançando mísseis contra Haifa, Tel Aviv e também Jerusalém, e com Israel também atacando o Irã em regiões importantes, como áreas próximas do Ministério da Defesa, a cidade subterrânea dos mísseis e áreas importantes de produção e refino de petróleo. Vale lembrar que o Ali Khamenei, segundo Israel, também passa a ser um alvo legítimo, e o próprio Ali Shamkhani, que era uma espécie de liderança geopolítica e militar do país, o número 2, o braço direito do supremo líder iraniano, também foi eliminado por Israel. Hoje Israel já mandou a notícia que quem estiver próximo de áreas de mísseis ou produção de equipamentos está em uma área de risco, colocando sua vida em perigo. Falar um pouquinho também, galera, sobre a ligação importante entre Trump e Putin, que houve ali uma parabenização, parabéns pro Trump e tal. Discutiram a questão entre Israel e Irã, e tem mais também uma mensagem subliminar, segundo alguns estadunidenses, na propaganda que foi colocada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em favor dos russos. Será? Falar também, galera, sobre o Pete Hegseth, que alega que está deslocando, sim, equipamentos de defesa aérea não tripuladas da Ucrânia para o Oriente Médio, e para o Trump, que faz ameaças contra o Irã, alegando que se o Irã atacar algum tipo de dispositivo, algum tipo de embarcação, ponto, base militar americana, a resposta será nunca antes vista na história. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre as palavras do chanceler do Irã, que alega que está disposto a fazer um acordo com Israel, mas um acordo não exatamente como a mídia vem colocando, né? Que seria abrir completamente mão do seu programa nuclear, e sim abrir mão da possibilidade de ter armas nucleares, discutir aqui exatamente se isso é possível, enquanto nós temos Pezeshkian, que é o presidente do país, telefonando para o Erdogan, presidente da Turquia, uma grande liderança regional, e pedindo uma coalizão dos países islâmicos, coisa que o Paquistão já se manifestou em favor dos iranianos e alega que está compartilhando inteligência com o país. Será que, de fato, pessoal, a gente vai ter uma coalizão islâmica para resistir a Israel no Oriente Médio? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, e falo com toda a propriedade, são mais de 3 milhões de usuários só no nosso território, tá te dando a possibilidade de comprar dólares com as melhores taxas do mercado, da maneira mais simples do mercado, democratizou o acesso a investimentos, por exemplo, no exterior, ainda com o meu cupom Ricardo40Fonte, tendo a possibilidade, na sua primeira compra de dólares, ganhar até 2% de cashback. Nesse momento, pessoal, de UF em alta, por exemplo, a gente tem um dólar que está próximo dos 5,50, não é recomendação de investimento, tá? Mas eu não perco essa oportunidade. Caso você também queira, pessoal, link na descrição ou QR Code, vai ter acesso à Nomad, que aceita em mais de 180 países, para você pagar ali, né, em viagens internacionais, e ainda a possibilidade de ter o melhor cartão de crédito do mercado, segundo a minha opinião, que é o Nomad Explore, que te dá pontos que não expiram, cashback em dólar, só de você utilizar aqui no Brasil, para pagar conta de luz, de água, restaurante, gasolina, etc. Na minha concepção, galera, é sensacional, tá? Então, se você quiser QR Code aqui na tela, cupom Ricardo40Fonte, e tem acesso à melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que o assunto é bem importante, né? Como eu falei para vocês, os ataques aconteceram ali mutuamente entre Irã e Israel, e eu diria que assim, foi um dia de aumento dos ataques iranianos. O Irã passou a lançar mísseis balísticos, não só contra o território de Tel Aviv, como tinha acontecido, por exemplo, na primeira noite de confronto direto entre os dois, mas lançou também, além de Tel Aviv, deixando algumas cidades bastante impactadas, né, trazendo a morte ali de alguns judeus, de alguns israelenses. Mas trouxe também ataques contra o território de Jerusalém e principalmente de Haifa. Lembrando que Haifa é um território também economicamente importante, e embora as informações sejam muito preliminares, há sim relatos de danos, impactos à infraestrutura em áreas de refino e transmissão de gás adultos. Ou seja, isso pode impactar economicamente também o Estado de Israel. Israel também lançou ataques contra o território iraniano, e aí pegando em alguns pontos até que simbolicamente bastante importantes. Por exemplo, pegou áreas próximas, embora não tenha destruído, o Ministério da Defesa do país, atacou, segundo o próprio Israel, e compartilhando nas suas redes sociais, a chamada cidade subterrânea de mísseis. Para quem não se lembra, o Irã, ele até divulgou um vídeo no passado recente, eu trouxe para vocês aqui nos nossos vídeos diários, né? Um vídeo mostrando ali como que eram os mísseis, colocando, claro, como se fosse uma propaganda, um hard power, né? Ou seja, o Irã
tem uma grande capacidade bélico-militar, e de fato tem. E isso, segundo Israel, o próprio vídeo que foi divulgado como Irã serviu para a inteligência israelense, para o Mossad, identificar a localização exata e realizar um ataque de precisão contra essa cidade subterrânea dos mísseis. Para impedir, claro, que eles sejam utilizados no futuro contra Israel ou contra algum aliado regional, Estados Unidos, enfim. Atacou também, pessoal, o campo de exploração de gás natural, aliás, o maior campo do planeta, que é a região de Salt Pars, fica ali entre o Irã e o Catar, e áreas também de refino, como por exemplo Sharjah, que é uma das refinarias mais importantes do mundo. Então, por mais que assim, né, talvez Israel saiba que atacar posições importantes de refino de gás e petróleo possa trazer impactos econômicos, e a gente sabe como funciona o mundo, né? Toda vez que o impacto econômico aumenta, aumenta a inflação, crise econômica, aumenta os juros, queda de popularidade de presidentes e primeiros ministros, eles vão tentar fazer tudo para acabar com a guerra, porque economicamente e politicamente isso atinge o seu próprio país. Querendo ou não, galera, toda essa questão palestina, a comunidade internacional só vai ter algum tipo de interferência maior, tentar fazer o acordo de Camp David, o acordo de Oslo, depois de 73, que foi a Guerra do Yom Kippur, quando trouxe como uma das consequências a crise do petróleo, pela nacionalização das reservas de gás e petróleo ali da região, entende? Então, quando começa a mexer no bolso, eu diria que as intervenções estrangeiras aumentam bastante também. Talvez não fosse o grande objetivo de Israel, mas pensou que Israel está fazendo isso para tentar limitar economicamente, né, a origem do dinheiro do Irã, para que isso impeça o desenvolvimento militar dos iranianos contra o Estado de Israel. Enquanto isso, galera, a gente teve também um ataque importante de precisão contra Ali Shamkhani. Para quem não sabe, o Ali Shamkhani era o braço direito do Ali Khamenei, né, que hoje é o Supremo, né, o Ayatollah Supremo do Irã. E ele era, vamos colocar assim, como se fosse um grande líder, a principal autoridade da segurança nacional do Irã. Ele era o chefe da guarda iraniana. Além de ter essa parte militar importante, ele também era visto como um cara de boa relação, era um político respeitado dentro do Irã. E geralmente, quando você tinha algum tipo de intermediação, Rússia, Irã, China, etc., era o Ali Shamkhani que participava das negociações. Também trouxe para vocês, num passado recente, a grande reaproximação que nós tivemos entre Irã e Arábia Saudita. Por que eu falo que isso é importante? Não é que eles são aliados, mas eles voltaram a ter relações diplomáticas. Quando a gente fala regionalmente Oriente Médio, existe uma grande liderança xiita regional, que é o Irã, os xiitas que são minoria, do ponto de vista religioso, claro, né? No Oriente Médio e no mundo, e grande liderança sunita regional, que seria a Arábia Saudita. Existem alguns pontos de discordância, muitos inclusive, né, na Guerra Civil do Iêmen, por exemplo, e existem alguns pontos de concordância, como, por exemplo, o não reconhecimento da existência do Estado de Israel. A Arábia Saudita está mudando um pouco essa lógica, esse paradigma, porque a Arábia Saudita sabe que reconhecer Israel é importante para o Ocidente, e a Arábia Saudita cada vez mais quer se integrar com o Ocidente. Embora a Arábia Saudita ainda hoje não reconheça, mas talvez esteja nos planos futuros do Bin Salman, né, o reconhecimento do Estado de Israel, para uma aproximação econômica com os países ocidentais. Então, a China ela conseguiu fazer essa mediação, essa reaproximação entre Irã e a Arábia Saudita, e quem participou, quem apertou a mão dos sauditas, foi o Ali Shamkhani, ou seja, é uma perda assim muito grande, até mesmo diplomaticamente, de reconhecimento, interligação com Rússia, com China, a derrota, né, ou seja, a eliminação dessa liderança militar iraniana. Além disso, hoje Israel já divulgou um vídeo colocando que todas as pessoas que estão próximas ou presentes em áreas próximas às indústrias de produção de armas ou às suas instituições de apoio devem abandonar essas áreas, já que a sua presença coloca a sua vida em risco. Ou seja, dando uma dica, né? Hoje, domingo, enquanto eu gravo para vocês, muito possivelmente Israel vai voltar a fazer uma série de ataques. O próprio Benjamin Netanyahu falou que a questão da ofensiva israelense não é uma questão de dias, talvez uma questão de semanas. E além de atacar posições militares, estou falando assim de lideranças militares, como o próprio Ali Shamkhani e praticamente toda a chefia militar iraniana, pontos também de defesas aéreas, de mísseis, equipamentos, munições também devem ser atacados. O The Wall Street Journal, ouvindo fontes de Israel, colocou que Israel, depois dos ataques que o Irã fez com mísseis contra Haifa, Tel Aviv e também Jerusalém, considera que o Ali Khamenei, o chefe supremo do Irã, o ayatolá do país, a figura máxima religiosa e política do país, é sim um alvo legítimo.
Se de fato, galera, isso acontecer, aí eu acho que muda de fato o paradigma e a gente pode ter uma ofensiva maior do grupo autodenominado, não é o eixo da resistência, em aliança com outros países islâmicos, com o Paquistão, com a Turquia, com uma possível retaliação contra o Estado de Israel. Será, galera, que Israel vai eliminar o chefe supremo, o Ayatollah Ali Khamenei? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também uma ligação importante meio a essa tensão do Oriente Médio, de como eu já venho passando para vocês, talvez um dos principais mediadores ali do conflito entre os dois países, que pode ser o Putin. A Rússia é uma aliada do Irã, e a Rússia tem um respeito mútuo com o Estado de Israel, vamos colocar assim, né? Os dois têm negociações de alto nível, tanto que o Putin já telefonou tanto para o Pezeshkian, que é o presidente do Irã, como também para o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, e já apresentou que, na sua opinião, foi inconcebível o ataque israelense, já que feriu a soberania de um país que estava negociando com os Estados Unidos, e de um país que não teve nenhum tipo de autorização da ONU, da OTAN, enfim, para fazer esse ataque estrangeiro no território do Irã. E aí, o Putin telefonou para o Trump para prestar ali, né, primeiro um parabéns, lembrando que ontem foi a comemoração dos 250 anos do exército americano e dos 79 anos do Trump. O Trump, ele juntou as duas festinhas, inclusive até falaremos em vídeos futuros, né, de manifestações que aconteceram no Kings contra o governo Trump, a morte, por exemplo, de candidatos, né, aliás, de uma deputada democrata nos Estados Unidos, isso é bem pesado, isso pode dar indicativo de uma insatisfação cada vez maior, não só dos imigrantes indocumentados, mas dos próprios democratas contra o governo Trump, falaremos num futuro sobre isso, e os dois também discutiram a possibilidade de uma paz entre Israel e Irã, colocando os dois como mediadores do conflito. Uma das coisas que chamou muita atenção foi uma foto que foi colocada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que fala ali, né, parabéns para o governo americano e tal, e na foto que eu estou colocando na tela para vocês, se vocês repararem, aparece uma bandeira da Rússia. Será, galera, que é algum tipo de mensagem subliminar que os Estados Unidos quis colocar? Claro, né? Geralmente essas imagens são feitas com inteligência artificial, né? Enfim, talvez tenha sido uma grande coincidência. Mas em meio a uma grande tensão e com críticas, porque o Trump cada vez mais vem tendo uma postura um pouco mais branda com a Rússia e um pouco mais combativa com o Zelensky, já deu pano para manga ali, principalmente nos Estados Unidos. Até falando de guerra Rússia e Ucrânia, o Pete Hegseth, que é o secretário de defesa, deixou bem claro que nesse momento os Estados Unidos eles estão redefinindo suas prioridades. E ele já tinha colocado que a prioridade dos Estados Unidos não é mais o leste europeu, até por isso está reduzindo seus investimentos, tirando parte das suas tropas, e sim a região do Índico-Pacífico. Mas existe uma outra área de urgência hoje, que é o Oriente Médio. Por isso, o secretário deixou bem claro que está deslocando o sistema de defesa aérea não tripulada da Ucrânia em direção ao Oriente Médio, já que esse hoje é a região mais urgente, o principal objetivo de contenção das disputas dos Estados Unidos. Eu falei para vocês ontem que o Zelensky fica chateado com essa guerra, porque a Ucrânia perde um pouco a atenção da comunidade internacional e uma disparada do preço dos combustíveis é ótimo para o governo da Rússia, que vai conseguir lucrar mais com a exportação dos combustíveis fósseis e financiar, claro, mais o seu aparato militar. Enquanto isso, eu trouxe para vocês também que o Irã ele tinha feito ameaças, lembra? Que se os Estados Unidos, o Reino Unido, a França fizessem algum tipo de intervenção no conflito, isso poderia significar um ataque direto contra os Estados Unidos, ou contra o Reino Unido, ou contra a França por parte do Irã. Não sei se os iranianos chegariam a esse ponto, né, de querer comprar uma briga não só com Israel, mas também com países ocidentais, talvez com os Estados Unidos, que é o maior orçamento militar do planeta disparado, né? Enfim, o Trump colocou que se o Irã atacar os Estados Unidos, ele vai dar uma resposta em uma escala jamais vista contra o regime dos ayatollahs. Ele alegou que os Estados Unidos não têm nada e não tiveram nada a ver com os ataques. Agora, se o Irã atacar, todo o poder das Forças Armadas cairão sobre os iranianos. Mas que, claro, se eles quiserem, eles podem facilmente, Estados Unidos, né, chegar a um acordo entre Irã e Israel para acabar com esse conflito sangrento. Ou seja, ao mesmo tempo que a China condena Israel, fala de ser uma mediadora, a Rússia condena Israel, mas fala em mediação, e os Estados Unidos condenam o Irã, fala que não está participando, e também se oferece como um possível mediador. Será, galera? Até porque nós tivemos aí notícias importantes do chanceler iraniano, sim, o ministro das Relações Exteriores, dando alguns indicativos do que o Irã quer fazer no futuro. Palavras oficiais dele, tá? Não aceitaríamos nenhum tipo de acordo que proíba a nossa indústria nuclear.
Ao atacar as instalações nucleares, Israel violou mais uma linha vermelha do direito internacional. Ou seja, ele já adiantou que ele aceita fazer um acordo com Israel, ele aceita fazer um acordo com os Estados Unidos, aliás, vinha negociando isso com o Oman sendo mediador, o que ele não aceita é abrir mão do seu programa nuclear. Como eu já trouxe para vocês, programa nuclear ele pode ter fins bélicos ou fins pacíficos. A Rússia e a China, por exemplo, que faziam parte do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica, votaram contra a resolução que condenava o Irã, alegando que o programa nuclear iraniano era somente para fins pacíficos. Mas algumas informações foram divulgadas que o Irã já teria capacidade, por ter urânio enriquecido acima de 60%, de produzir cerca de 9 ou 10 armas nucleares. Então, essa é a questão que fica. O Irã, ele já tinha dito, a partir do seu chanceler, do Pezeshkian, do Ayatollah, não tinha falado sobre isso, mas claro que também aceitava, né? Abrir mão do urânio enriquecido acima de 60% e de abrir o seu país para vistorias internacionais. A única coisa que o Irã não aceitava era finalizar o seu programa nuclear, alegando que o seu programa nuclear significa soberania para fins pacíficos, para fins energéticos, para fins medicinais, tal. O que Israel e Estados Unidos argumentam? Que o acordo que poderia ser assinado com o Irã podendo manter o seu programa nuclear seria o mesmo acordo feito ali com Obama em 2015, em que o Irã ele disfarçava nas aparências, mantinha o seu programa nuclear para fins pacíficos, só que por trás escondido fazia o seu programa para fins bélicos. Lembrando que a AIA, que é a agência da ONU que fiscaliza essas questões, na época do acordo falou que era mentira dos Estados Unidos, que o Irã só enriquecia urânio dentro dos limites permitidos. Claro, Israel, com a sua inteligência, Estados Unidos falam que é mentira, que na verdade o Irã produz urânio enriquecido acima do permitido. E aí, galera, é muito difícil a gente saber em quem acreditar, né? Tô passando para vocês as versões tanto da agência da ONU e de grande parte da comunidade internacional e a visão de Israel e dos Estados Unidos. Além disso, ele falou que ele está negociando, que o Irã estava negociando com os Estados Unidos quando foram atacados, o que mostra que Israel não quer a paz. Que ele espera que os Estados Unidos condenem essa grave violação de Israel, que é atacar um programa nuclear sem autorização internacional, mas que ele sentiu a indiferença no Conselho de Segurança da ONU contra essa grave violação de Israel e que sentiu também a indiferença no Conselho de Segurança de outros países que se diziam, teoricamente, dentro das premissas internacionais. O que ele quis dizer é que Israel violou um programa nuclear sem autorização da ONU e que essa violação não foi combatida por França, Reino Unido, Estados Unidos e países que dizem que respeitam os princípios da Carta da ONU, tá? Ou seja, quando a gente tem o chanceler iraniano falando que aceita fazer um acordo, ao contrário do que grande parte da mídia, alguns analistas vêm colocando, eu não vejo isso como uma rendição do Irã, porque ele não falou que aceita abrir mão do programa nuclear. Ele fala que aceita abrir mão das suas armas nucleares, coisa que o Irã fala que nem tem. Ou seja, é uma coisa assim, que já era o que estava sendo o princípio de negociação. O que os Estados Unidos e Israel queriam não era que o Irã abrisse mão do urânio enriquecido acima de 60%. É que o Irã abrisse mão de todo o seu programa nuclear. E isso o Irã, pelo menos até o momento, não aceita. Até por isso, cara, a gente teve, por exemplo, o Irã considerando sair do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, alegando que Israel nem faz parte, tem armas nucleares e ninguém critica o Estado israelense, e que fazer parte do TNP não trouxe nenhum tipo de benefício para o Estado do Irã. Já que eles alegam, de novo, né? Eles alegam que o TNP, que a AIA tinha colocado desse urânio enriquecido acima de 60% era propaganda dos países ocidentais que ali faziam parte. De novo, quem você acredita, fica muito mais a seu cargo. Fato é que o Pezeshkian, presidente do Irã, vem buscando apoio na comunidade internacional e ontem telefonou para uma liderança importante do Oriente Médio, que é a Turquia, de Recep Erdogan, um país claramente contra o Estado de Israel. Segundo Pezeshkian, os acontecimentos recentes mostram que é necessário fortalecer as capacidades de defesa dos países islâmicos. E você, Erdogan, como uma das principais lideranças da região, tem sim um papel fundamental nesse processo. Uma aliança forte dos países islâmicos pode sim impedir novas agressões de Israel. Ou seja, Erdogan, a gente conta com seu apoio. O Paquistão, por exemplo, que é um país que mostrou uma relativa importante capacidade, hein, galera? Convenhamos que quando teve a disputa recente entre Índia e Paquistão, ou Índia ali, né, na região da Caxemira, o Paquistão conseguiu derrubar, sim, algumas posições importantes da Índia e realizar ataques importantes. Não é um país desprezível da comunidade internacional. É um país, claro, que não se compara com Israel,
mas é um país, por exemplo, que tem armas nucleares. Claro que muito mais regionais do que, né, de capacidade nuclear mundial. Mas é um país importante e afirmou, inclusive, que está compartilhando dados de inteligência com o Irã para resistir o que eles estão chamando de agressão do Estado sionista. O Erdogan deu a sua resposta, colocando que o Netanyahu busca sim incendiar a região e as suas ações violam as leis internacionais. Que, em meu nome e em nome de todo o povo turco, nós amaldiçoamos os responsáveis pelo ataque. Legal, Erdogan, e qual vai ser a sua contribuição, né? Porque tudo é retórica. Ah, Israel é o agressor, violou, tal, beleza. E qual vai ser o apoio da Turquia? Não colocou nenhum. Lembrando que a Turquia é um país que é membro da OTAN. Duvido que a Turquia queira se envolver num processo contra Israel, porque sabe que é uma guerra, galera, que no mínimo vai trazer grandes prejuízos econômicos e geopolíticos para o país. Então demonstra aquele apoio, mas aquele apoio um pouco mais neutro. Eu, particularmente, Ricardo, duvido que vai ter uma aliança importante dos países islâmicos, de países com alta capacidade militar, a ponto de combater, oferecer algum tipo de resistência a Israel. Vocês acham, pessoal, que o Irã vai ser obrigado a assinar um acordo abrindo mão completamente do seu programa nuclear? E se não fizer isso, hein? Será que teremos a queda do regime Ali Khamenei porque Israel vai fazer um ataque contra o país? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.